com o título Avaliação dos Padrões Motores como referência para o planejamento de atividades físicas e esportivas no programa de Educação pelo Esporte. E como orientadora tem a professora leitora Jorge Benetti. Então, eu vou introduzir um pouco o tema. Eu segui a ordem de apresentação do meu trabalho, tá? Para entender como o ser humano se desenvolve, surgiu a área de estudo do desenvolvimento humano. Então, o estudo do desenvolvimento humano passou a estrelar o cenário científico pelas necessidades de entendimento dos processos evolutivos humanos. Para responder esses tais processos evolutivos, os autores desenvolveram suas diferentes teorias, como Piaget na sua teoria dos estados cognitivos, o próprio Brenner com sua teoria ecológica, Freud com a teoria psicanalítica. Pode passar. Nos tópicos, a minha revisão literária abordou os seguintes tópicos: desenvolvimento humano, desenvolvimento motor, habilidades motoras fundamentais e programas de educação pelo esporte. Esses tópicos eles vão ser alterados. Então, conforme Piaget na sua teoria de desenvolvimento dos estágios cognitivos, ele conceitua o desenvolvimento humano, fala que o desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e crescimento orgânico do indivíduo. Esse desenvolvimento mental e crescimento orgânico ele foi dividido por Piaget em 4 distintos componentes. O aspecto cognitivo, o aspecto intelectual para o cognitivo, social, aspecto afetivo e o aspecto físico-motor. Para o meu trabalho, o importante será o aspecto físico-motor. Pode passar. Então, como eu abordei na revisão de literatura, o desenvolvimento motor ele é um importante aspecto que está constituído no desenvolvimento humano. Ele passou a ascender como área de investigação científica apenas na década de 70, movido por interesses de cinesiologistas e psicólogos e outros diferentes ramos da psicologia, não satisfeitos com as respostas tidas para os estudos do desenvolvimento motor. Então, eles procuraram dar um novo foco nessa área do estudo. Por quê? O estudo do desenvolvimento motor era visto apenas como um conhecimento necessário para entender os processos pelos quais o ser humano passava no seu processo evolutivo. Não satisfeito com essas respostas, os estudiosos começaram a dar um novo foco a essa área de estudo. Então, continuando na revisão, o desenvolvimento motor ele acontece em 3 distintas dimensões na criança: a hereditariedade, uma bagagem genética, as capacidades físicas exigidas pela tarefa, as necessidades que aquela tarefa exige para sua execução e as oportunidades reais de prática que o ambiente em que a criança está inserida é oportunizado à criança. Pode passar. Então, vários autores têm suas diferentes teorias, mas a teoria que eu vou usar como base para o meu estudo é a teoria desenvolvimentista do Galabru. Então, Galabru e coleguinha dele conceituam o desenvolvimento como um processo linear de mudanças que ocorre ao longo da vida, que tem seu início na concepção e cessa-se com a morte. Para esses mesmos autores, o desenvolvimento motor representa mudanças progressivas no comportamento motor através do ciclo da vida. Bom, essas mudanças progressivas do comportamento motor requerem constante adaptação do indivíduo das suas capacidades físicas no objetivo de manter o controle motor nas suas tarefas. Pode passar. Então, como anteriormente o estudo do desenvolvimento motor era visto apenas como processos, visto apenas como a necessidade de entender os processos pelos quais os seres humanos passavam, esses estudiosos não estavam satisfeitos com essas respostas e eles procuraram entender quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento motor e o que nos difere de um indivíduo para o outro. Então, com base nisso, eles procuraram saber por que o ser humano se desenvolve e de que forma ele se desenvolve e quais são os fatores que interferem na velocidade desse desenvolvimento. Então, entre os fatores que influenciam o desenvolvimento, os autores mostram como estilo de vida, nutrição, meio que está inserido, hereditariedade, atividade física, doenças, crescimento orgânico e maturação. A nós, profissionais de educação física, que trabalhamos com seres humanos, cabe a nós um interesse maior pelos fatores modificáveis, como estilo de vida, nutrição e nível de atividade física da criança, no caso. Pode passar. Então, Galabru foi um desses autores, desses estudiosos que deram esse novo foco ao estudo do desenvolvimento motor.
Então, ele propôs a ampulheta do desenvolvimento, que caracteriza algumas fases e algumas características peculiares de cada fase, e de que forma poderia ser trabalhada. Pode passar. Então, como justificativa da minha pesquisa... Então, como justificativa da minha pesquisa é que, devido ao crescimento e desenvolvimento tecnológico, aliado às mudanças na estrutura social e econômica da sociedade, tudo isso como consequência da globalização, modernização da sociedade, transformaram substancialmente o lazer das crianças, antes vistas como muito mais ativas fisicamente, e hoje, pelas restrições e limitações da sociedade, não tão ativas assim. Essas mudanças estruturais, elas acarretaram consequências bastante negativas nessa parcela da população. Uma dessas consequências negativas dessas mudanças estruturais é o aumento significativo na obesidade infantil. Pode passar. Continuando na justificativa, a nós profissionais que pretendemos trabalhar nessa área, ou gostamos dessa área de atuação, é necessário pleno entendimento de que o ambiente é para a criança uma das peças fundamentais no processo de aquisição e refinamento dessas habilidades. Porque é na infância que a criança tem a maior oportunidade de ampliar o seu repertório motor. E entender quais as influências dessas mudanças na criança é de suma importância para os profissionais que pretendem atuar nessa área. Por quê? Com esse entendimento, para subsidiar o planejamento de o que planejar e de que forma planejar, para melhor atender às necessidades de desenvolvimento dessa criança. Continuei. Então, o meu trabalho ele se justifica dessa forma. Tirando as justificativas científicas, tem as justificativas pessoais pelo trabalho. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com as crianças e melhor conhecer e entender o universo que a criança nos proporciona. Entendendo que as crianças de hoje são a sociedade amanhã e saber que a nós, profissionais, como facilitadores e oportunizadores desse processo de desenvolvimento e aquisição, saber que o pequeno tempo que a gente dedica para as crianças hoje pode fazer uma grande diferença no futuro dela amanhã, não apenas nas oportunidades motoras e sim sociais, é bastante gratificante para mim como profissional. Então, isso foi um dos motivos que mais me incentivou a estudar essa faixa etária. Pode passar. Então, como problema da minha pesquisa, qual o estágio de desenvolvimento motor se encontra crianças participantes de um programa de educação pelo esporte do Instituto Guga Kirten? Vou passar. O objetivo geral da minha pesquisa é analisar o perfil motor de crianças em idade escolar de 7 a 10 anos, participantes de um programa de educação pelo esporte localizado na Grande Florianópolis, para servir como embasamento para o planejamento de atividades físicas e esportivas. Como objetivos específicos, traçar o perfil de estágio de desenvolvimento motor das crianças, analisar a relação entre a prática de atividade física e estágio de desenvolvimento motor das crianças, traçar o perfil de desenvolvimento de padrões motores nas crianças atendidas pelo programa nas diferentes regiões em que o programa ocorre, comparar o padrão de desenvolvimento motor das crianças entre uma região e outra, subsidiar a elaboração de planejamentos para atividades físicas em programas com finalidade de educação pelo esporte e capacitar recursos humanos para análise e avaliação do desenvolvimento motor. A minha pesquisa ela é uma pesquisa caracterizada como pesquisação de cunho quantitativo, conforme alguns autores, e de caráter transversal. Não vou me aprofundar nisso. Pode passar. Então, a amostra da minha pesquisa. A minha pesquisa será composta por aproximadamente 400 crianças de 7 a 10 anos, como eu já tinha mencionado, de ambos os sexos, atendidas por um programa de educação pelo esporte oferecido pelo Instituto Guga Kirten, em 4 núcleos da Grande Florianópolis. As crianças frequentam esse projeto 2 vezes por semana, no período extracurricular, por aproximadamente 3 horas durante esses dias que elas frequentam. Os critérios de inclusão para a pesquisa vão ser participação efetiva no programa por um período igual ou superior a 6 meses, e estar frequentando regularmente a escola. Como critério de exclusão, não estarem vestidos com trajes adequados no dia da realização dos testes, não comparecer no dia dos testes,
não realizar todos os testes completamente ou se encontrarem com alguma doença ou alguma limitação física que impeça a criança de participar dos testes. Como instrumento para análise, para avaliação dos padrões motores, eu vou utilizar o teste de desenvolvimento motor grosso, segunda edição, mais conhecido como TGMD2, modificado e proposto por Ulrich no ano de 2000, O TGMD2 ele consiste na análise e filmagem de 12 habilidades motores fundamentais, divididas em duas subescalas, 6 habilidades locomotoras e 6 habilidades manipulativas. Pode passar. Aqui eu trago a figura das 12 habilidades que são avaliadas no teste. As que estão marcadas em X são as habilidades locomotoras, como correr, saltar, com deslocamento lateral, passada, e as que estão marcadas em bolinhas são as habilidades manipulativas, como quicar, arremessar, receber, e algumas outras. Por que eu escolhi esse instrumento? Porque entre as principais funções desse teste estão a identificação do estágio de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais das crianças, planejar um programa de atividades físicas com ênfase no desenvolvimento motor para atender às características da população, avaliar o processo individual de desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, avaliar o sucesso de um programa motor e servir como instrumento de medidas em pesquisas que envolvam habilidades motoras fundamentais. Por isso que eu escolhi esse instrumento. Então, os procedimentos das coletas, além de passar pelos protocolos para submissão, as coletas irão ocorrer em locais e horários habituais do programa. Os indivíduos analisados nesse estudo serão filmados executando os testes de habilidades motoras, o TGMD2, na própria instituição onde praticam as atividades, com a presença dos professores responsáveis por cada núcleo e aluna pesquisadora, seguindo o protocolo padronizado proposto pelo autor. A análise dos dados. Após a coleta dos dados, será realizado um banco de dados no Programa Estatístico SPSS, versão 19.0, licenciado pelo Centro de Tecnologia Social do SESI Santa Catarina. Será utilizada estatística de média, desvio padrão, valores máximos e mínimos. Uma das coisas que ainda não está bem decidida é se vai ser feito apenas o coeficiente motor das crianças, ou se além do coeficiente motor que caracteriza o desenvolvimento motor geral da criança, se a gente vai utilizar, além do coeficiente motor, a classificação pelas escalas ou por habilidades. Acredito que por escalas ou por habilidades também seja interessante para saber identificar melhor qual é a deficiência dessa população no objetivo de melhor planejar e intervir nesses planejamentos. Aqui está o cronograma da pesquisa. O orçamento. Os recursos materiais e físicos necessários para a execução dos testes serão disponibilizados pelo Instituto Gulbenkian e os demais recursos, como deslocamento e alimentação, serão financiados pelo próprio pesquisador. E aqui estão só algumas das referências do trabalho. Vamos lá. Sua apresentação foi excelente, super boa em todos os aspectos. Não só na estruturação dos slides, mas principalmente na tua fala. A única coisa que eu mudaria é a questão da ordem ali, porque estou falando a contextualização, mas tu ainda estava contextualizando, trazendo a revisão no slide, né? Então, pode deixar aquele teu início todo assim, porque tu foi do maior para o menor, tu contextualizou exatamente como deveria, só que no slide estava dizendo revisão, daí eu me confundi, a gente se confundiu, se perguntou aqui um pouquinho, será que ela pulou direto para a revisão, depois vai voltar para os objetivos, para a justificativa, enfim. Então eu alteraria isso lá para o final da apresentação. Isso foi uma coisa que me deixou bem confusa, mas eu fui por início, posso seguir a ordem que estava o trabalho mesmo. Não, mas não é? Daí tu troca, tá? Vamos revisar uma coisa justificativa. Muito interessante que a Fernanda colocou e que eu divido com vocês, que eu acho bastante interessante. Depois que ela falou do instrumento, ela fez uma pergunta: por que eu escolhi esse instrumento?
E aí ela respondeu o porquê que ela escolheu esse instrumento. Na aula de método, eu falei sobre isso. Agora, quando ela falou, eu me lembrei que eu falei. E que a gente deve utilizar a seguinte lógica: que o instrumento deixa ainda mais claro, que responde ao problema e que é suportado pelos objetivos. Ou seja, o meu instrumento tem que dar conta do meu problema. E o que dá conta, o que responde ao meu problema? Os meus objetivos específicos e o geral. Então, eu fazer essa pergunta deixa mais claro ainda o alinhamento do trabalho. Interessante se todos vocês puderem, no momento que estiverem citando o instrumento, dizer: por que eu escolhi esse instrumento? Eu escolhi esse instrumento porque ele trata dessas variáveis que dão conta da resposta do problema e que são suportados e que é suportado pelos objetivos. Muitas vezes a gente escolhe um instrumento que a gente acha que é adequado e muitas vezes as principais funções do teste não estão de acordo. Não estão de acordo. É isso isso aí. Importante. Lembra lá na aula de método o que eu disse para vocês? Bota o problema e os objetivos do lado do instrumento e lê, vê se responde. Eu preciso do perfil e área de atuação profissional e educação física. Perfil. Quais são as perguntas ligadas? Que os dois meus orientandos precisaram criar instrumento. Como é que eu falei para vocês fazerem o primeiro rascunho do instrumento? Os objetivos, né? Cola os objetivos específicos e faz pergunta para cada um deles. Não foi isso? Por quê? Porque a partir do momento que eu respondo aos meus objetivos específicos, automaticamente, se eles estão alinhados com o meu problema, eu respondo o meu problema e eu deixo o meu trabalho coerente, redondo. Tá? Então, excelente se todos puderem agregar nas suas apresentações essa perguntinha que a Fernanda fez. No mais, excelente.